Bom, e comigo participa também o economista, né, e sócio proprietário da Módulos Empresarial, o João Adolfo Stadler Colombo. João, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde também ao Marcos. Eu, como economista, acabo fazendo um retorno ao meu tempo de faculdade. A gente começa aprendendo sobre economia clássica com os autores, o Adam Smith, considerado pai da economia, depois vem o Davi Ricardo, e ele fala sobre essa questão da disparidade dos países, na produtividade e naquilo que eles têm a oferecer. A gente sabe que no mundo globalizado existem países mais desenvolvidos, avançados na questão tecnológica ou industrial, e outros já são mais agrícolas, né? São aqueles em fase intermediária ou em desenvolvimento. Quando a gente vai avançando ali nos anos dentro da faculdade, eu me lembro que chega mais ou menos no meio do percurso, a gente começa a estudar economia internacional. E vem uma teoria que diz, pelo menos ela tenta provar, através dos números, dos seus modelos, que se você deixar uma livre mobilidade de fatores, a gente tem principalmente o fator humano e capital, sem ter nenhum tipo de protecionismo ou divergências por força de barreiras, taxações, subversões, subsídios, que a coisa tenderia a equiparar todos os países. Então, por isso que em um determinado momento alguém avaliando isso dali tenta propor que as pessoas deveriam ter uma livre mobilidade, mas a gente vê que não é assim, até pelas barreiras culturais e tudo, implementam ali dificuldades, o uso de passaporte. O próprio Trump, quando ele assume no primeiro mandato, ele não vem querendo fazer um muro para dividir ali a questão da barreira, fazer uma separação com o México para evitar a entrada de imigrantes. No mundo real, é diferente desse que seria o ideal, onde a gente poderia ter pelo menos, se não a livre mobilidade de fator humano, as pessoas, mas o do capital. E quando a gente começa a colocar essas imposições, a gente com certeza favorece alguns países em detrimento de outros. Entretanto, se cria essas tensões internacionais e a gente sabe que o mundo tem a questão de uma guerra entre as potências, principalmente hoje Estados Unidos e China, depois você tem a Rússia que fica mais pro lado da China, depois tem a Europa, a América do Sul fica dividida, hoje tem o Lula aqui que vai para um lado da esquerda, uma tendência ao socialismo, e já o Milei na questão alinhado à direita. Então eu vejo assim que no mundo teórico a coisa poderia fluir um pouco melhor, e na verdade não é o que acontece. A gente tem que ver, eu penso que principalmente o que o Trump adotou no seu primeiro mandato e o que ele pode vir a replicar, qual que é esse novo momento, passado alguns anos, a economia é muito dinâmica, então pós-pandemia mudou bastante coisa, e avaliar, ponderar o que tem de positivo e negativo e o que a OMC permite ou não, porque ela é como se fosse uma assembleia de condôminos, né? Você tem 190 países, mais de 160 participam da OMC. Tem coisas que ela vai permitir e já outras não. Então tem que se jogar supostamente dentro das 4 linhas. Também não dá para sair exagerando na dose aí. Então a gente tem alguém ainda que faça uma certa fiscalização daquilo que o Trump provavelmente venha a tentar impor agora naquela velha política do America First. Eu quero ouvir o João Adolfo, né, sobre essas respostas que os setores empresariais e governamentais aqui do país têm dado em relação a esse anúncio feito pelo Grupo Carrefour. Qual é a sua avaliação, João, a respeito aí da resposta, como o Brasil vem trazendo e reagindo aí, né, ao que decidiu o grupo em relação às carnes do Mercosul? Rafaela, posso ser sincero contigo? Qual que é a minha percepção? O mercado é soberano, né? Então, de certa forma, o preço desconta tudo. Tem uma máxima que tem essa frase aí. Se a gente pegar hoje mesmo, de fato, a pessoa se assustou, o mercado abre num tombo, as ações chegaram a cair 6,59%. A pessoa se assusta, liquida, é estopado, e daqui a pouco a coisa veio se recuperando, subiu até agora, nesse exato momento, 8,2%. Ou seja, se você não tivesse liquidado ali a tua posição, você ainda está no lucro de 1,25%. Então, o que eu acho? Tem toda essa repercussão das associações, alguém do governo, um deputado, STF e analistas, em função de uma fala, né, que o próprio CEO aí depois alega que foi mal compreendido ou não soube se expressar. Eu acredito que isso aí não vai dar uma sequência, porque, claro, todo mundo vai pressionar, porque ninguém aceita de uma forma assim amigável quando vem com algo que seja uma barreira,
a questão protecionista, ela está em baixa no mercado, né? Não é algo a ser defendido. Na verdade, a gente está vivendo uma economia globalizada. O que eu coloco? Eu me recordo, não tem a ver com a economia, mas me lembro de um segurança também que por algum motivo maltratou um cachorrinho que ficou amarrado ali do lado de fora de uma das unidades Carrefour. Também houve um boicote no Instagram, rede social, vamos parar de comprar no Carrefour. Daqui a pouco, quando passa 2 semanas, ninguém mais se recorda disso. No meu ponto de vista, eu acho que não é para tanto. Uma coisa é, de fato, vir um Donald Trump e falar assim, ó, o real está desvalorizado, já de uma forma artificializada. Ignora os macro fundamentos da economia brasileira, o déficit, a dívida, e acha que aquilo é feito de forma proposital, para que o Brasil tenha um ganho de vantagem em relação ao câmbio. Isso aí, por incrível que pareça, gente, aconteceu lá no primeiro mandato do Trump, quando a gente veio lá da crise da Dilma, que era $2,50 o dólar, e subiu lá para R$3,80, R$4. Na concepção dele, aquilo tinha sido feito de uma forma artificial e estava prejudicando a indústria nacional, e uma forma dele tentar compensar foi de colocar as taxas e impor cotas na importação do aço brasileiro. Aí você pensa, tá, mas depois passou a Dilma, passou o Temer, veio o Bolsonaro. Isso aí se alinhou de alguma forma, conseguiu negociar? Olha, até a OMC tentou derrubar algumas coisas, só que vai ver se até hoje não está rolando essa mesma taxação. Inclusive, o presidente Lula foi lá tentar conversar com comitiva, com o Biden e tudo mais, e permanece igual. Então, o que eu acho curioso é o seguinte, às vezes a gente pensa assim que é por conta do Trump. Mas por que o Biden, então, não tirou? É por conta das relações internacionais diplomáticas. Tá lá, mas se o Biden é alinhado ao Lula, por que eles também não chegaram num acordo que favorecesse ao Brasil? Então, o que a gente tem que ficar mais atento, para eu tentar resumir aqui, chegar num ponto de conclusão, seria, vai ter situações pontuais. Uma coisa é uma fala ali infeliz de um presidente de uma companhia, vai ter uma reviravolta e tal, mas a gente vê que hoje mesmo já está resolvido. Algo que parecia ser catastrófico já se equiparou e já está no positivo de novo. Mais importante que isso é quando chega realmente um governo, por exemplo, a China decide que não vai mais aceitar a carne bovina brasileira por conta de um foco de vaca louca identificado em alguma região aqui. Isso aí realmente a gente vê que causa todo um prejuízo e um desequilíbrio no mercado. Mas, por hora, em relação à situação do Carrefour, eu não vejo que venha a ter maiores repercussões, e a gente tem que ver o que o Donald Trump vai inventar realmente nesse novo mandato, de seguir essa linha protecionista que ele tem, ou se ele mantém o que já tinha sido feito, porque muito colocou que ia ser feito barreiras e imposições e tudo mais. Agora eu vejo que a guerra comercial ficou principalmente em relação à China, e o que eu coloco que é crucial nesse momento, a questão do enfraquecimento da utilização do dólar. O ponto que ele vai mais focar no que eu estou enxergando, inclusive ele já vem lá se posicionando a favor do Bitcoin e falando que aquelas nações que substituírem o dólar como a moeda de transação internacional vai sofrer as sanções, as imposições. Eu acho que nesse momento, mais do que a questão de mercadorias, de produtos e as transações entre os países, elas vão estar focadas na questão cambial. Já foi uma reclamação dele, inclusive citei o exemplo do Brasil, mas eu tenho visto ele ameaçando, principalmente quando vem alguém dando margem ali para falar que vai passar a usar a moeda da China para fazer as transações internacionais, que envolve ali a balança comercial, mas ele também se colocando favorável à utilização do Bitcoin como reserva de valor, e por isso que a gente viu o Bitcoin e as demais criptomoedas se valorizarem de uma forma tão acentuada. Então, é um momento específico pelo qual nós estamos passando uma novidade que temos aí. Eu estou curioso a ver como que ele vai lidar em relação a isso. Queria ouvir o João a respeito também do relacionamento político. Qual é o peso do relacionamento político, né, entre as lideranças e seus representantes para atenuar as questões do protecionismo? Os relacionamentos políticos podem, por exemplo, barrar medidas, deixar um ar de mais boa vontade na hora de desenhar ali políticas que seriam mais favoráveis a uma nação, ou não? Negócios, amigos à parte. João?
Rafaela, eu coloco que um pouco de cada lado. A gente sempre prefere fazer parceria, negócios com quem temos mais afinidade. Então, obviamente, você vê que o Trump, logo após ser eleito aí para o próximo mandato, primeiro o presidente que ele faz contato é com o Milei. Mas por quê? Tem um objetivo. Ele percebe que o Milei foi muito eficaz na política adotada do motosserra, fazendo os cortes que trouxeram ali já 10 meses seguidos de superávit. E a gente sabe que o déficit é um problema de uma grande maioria dos países. A gente tem aqui no Brasil, mas vai ter também nos Estados Unidos e tantas outras nações por aí. Eu acho que ele vai querer se espelhar um pouco naquilo que foi adotado, ver o que dá para ser replicado. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que a mãe dele é argentina e mora aqui na minha cidade. E daí acabamos saindo para jantar e ela estava explicando, olha, eu sou aposentada. E antes, quando caía a minha aposentadoria, eu simplesmente sacava, transferia e estava já o dinheiro aqui convertido em reais e saía gastando aqui, né? Então, é um desfalque. Se for pensar que ela produziu lá e agora está recebendo os benefícios e em vez de ser gasto dentro do país, está morando no país vizinho. O que o Milei fez? Não consegue mais receber a aposentadoria se não for pessoalmente lá. Então, uma vez por mês, a senhora Ângela ela tem que pegar um carro, vai de ônibus, chega até lá em Foz do Iguaçu, atravessa em Porto Iguaçu para poder fazer o saque e depois converter e retornar aqui para Maringá. Se ela não fizer isso uma vez por mês, ela acaba que perde, porque a inflação, por mais que tenha diminuído um pouco, né, ela ainda existe, então você vai perder o poder de compra. Então, são medidas assim, essa é uma que eu visualizei ali que está sendo praticada, né, entre tantas outras ali de corte de efetivo, mas obviamente, se aquilo não tivesse sentido econômico, financeiro e de resultado, não é só porque é amigo, é o mesmo alinhamento político, partidário e tal, que vai garantir essa questão de proximidade ou efetividade nos acordos. Tanto que eu coloquei o exemplo anteriormente do aço, que foi taxado lá no Trump, mesmo com o Bolsonaro, com os filhos próximos e tudo, não reduziu e agora, estando o Biden com o Lula, também permaneceu a mesma coisa e nem a OMC conseguiu intervir nesse sentido. O que eu coloco é o seguinte, há um tempo atrás, no primeiro mandato do Trump, a realidade era outra. Mas em que sentido, João? Por que o protecionismo estava mais em alta? Veja só, há 10 anos atrás, a taxa de desemprego nos Estados Unidos era de 6%. Agora está em 4%. A economia não crescia a 2%. Hoje já é superior de 2%, de repente até caminhando para 3%. Então a economia hoje está mais aquecida, o mercado de trabalho também. E não é só no Brasil, pegar ali 2017, desemprego era de 14%. O Brasil está em pleno emprego, para a nossa realidade, 6,4%. Se eu vou aqui na agência do trabalhador na minha cidade, tem 1.400 vagas de trabalho. Então, mesmo que tenha evoluído a questão tecnológica, com a inteligência artificial, que imaginava que, olha, ia acabar com os empregos, a concentração do sistema capitalista e tal, sempre escutei esse tipo de conversa. E a gente vê que a realidade hoje é diferente. As economias estão se recuperando no pós-Covid e também o mercado de trabalho ele está aquecido. A gente não vê tanto aquela conversa, aquela retórica de que, precisamos fazer os muros, precisamos impedir os imigrantes, os americanos primeiro, vamos proteger as nossas empresas, os nossos postos de trabalho, as nossas famílias. Então, num contexto geral, eu vejo o momento atual é muito mais leve do que foi nesse primeiro governo do presidente Trump. E, para concluir aqui também, igual o Marcos falou, o brasileiro também é um que tem barreira com vários produtos para tentar proteger. Não é uma coisa que só a gente é impactado negativamente. A gente também põe. Inclusive, a mais recente, que também não tem nada a ver em tentar proteger a indústria nacional, no meu ver, mas usa desse argumento, que quer favorecer o comércio local. É a taxação das empresas aí vem na internet, da Shein, da Shopee. Na verdade, usou da desculpa de tentar proteger as empresas nacionais, mas a gente sabe que efetivamente o interesse é de recompor as receitas, que não param de crescer, desconsiderando a inflação, já está uma alta de 10%, sendo que o PIB está crescendo 3%, não é? Da onde que veio esse 7% a mais? É desses impostos que retomaram ou que foram criados aí, e que a China, que inclusive não estava o presidente deles aqui fazendo acordo, assinando, visitando, e toda aquela diplomacia, eu não poderia também questionar, mas estão taxando aqui a nossa produção? Para quê? É para aumentar a arrecadação? É para proteger o mercado doméstico? É complicado. Todos os países estão numa mesa de tabuleiro e a gente vai tentando lidar da melhor forma,
tem algumas vantagens comparativas, competitivas em alguns segmentos, outras não, e é lidando com uma coisa de cada vez. Se de repente alguém não estiver muito satisfeito, aí a gente tem que recorrer ao OMC e torcer para que consiga intervir aí de uma melhor maneira, mas nem sempre é possível, tá? Quero agradecer imensamente aos meus convidados. Obrigada ao João Adolfo Stadler Colombo, economista e sócio proprietário da Módulos Empresarial, e a você, ouvinte, que participou com a gente na tarde de hoje a respeito desse debate que tratou do protecionismo econômico, se seria ou não uma tendência mundial.